Olá, gente querida, graça e paz. Bom dia, Pastor Rafael aqui e hoje no Salmo de número 88. Quero convidar você a ler comigo os versos do 1 ao 3 que diz: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira à morte. Queridos, este é o salmo mais triste da Bíblia. Imagine alguém num estado terminal, isolado em alguma ala de um hospital, sentindo dores terríveis, sofrendo, onde parece que a morte é apenas uma questão de tempo. Mas, ao invés de reclamar e murmurar de sua lamentável situação, este paciente continua buscando ser fiel ao Senhor. Este salmo fala sobre isso. O nome do paciente é Emã e a sua enfermidade é da alma. O Salmo 88 representa o fundo do poço do sofrimento humano. Emã era um homem sábio, que era um cantor a serviço de Davi, e ele foi também contemporâneo de Asaf. Este salmo, ele descreve a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia. Nele, o salmista fala da aflição e do sofrimento, pois ele relata através da sua oração que sofreu intensamente por muito tempo, mas continuou a confiar no Senhor. Este salmo é um dos mais tristes porque ele começa clamando e termina em trevas, pois é esta a expressão que ele usa no versículo de número 18. Diferente dos outros salmos que a gente estava acostumado de ver aqui, que começa triste, porém o final sempre é feliz. Neste Salmo 88, a gente vai ver que o salmista começa triste, clamando, amargurado e termina pior ainda. A dor do salmista é que, além do seu sofrimento, existia também o silêncio de Deus diante de sua dor. Ele sofria desde moço, como diz no verso 15, ando aflito e prestes a expirar desde moço. A gente não sabe o real motivo da dor do salmista. A gente não sabe se ele sofria de uma enfermidade física. O fato é que ele estava sofrendo uma grande depressão em sua vida, pois ele estava já dado como morto, como ele diz no versículo 3, que sua alma está farta e ele já beira a morte. O sentimento do salmista é do pior possível, tanto é que este salmo foi chamado pelos puritanos como a noite mais escura da alma. Nos primeiros versículos, Emã, ele clama a Deus, ele ora sem cessar, porque ele quer que a sua oração chegue à presença de Deus. Mas o que parece é que seu sofrimento maior não era a sua dor, não era a sua depressão, mas era a ausência de Deus. O silêncio de Deus durante o sofrimento torna o sofrimento do salmista ainda pior. E isso fazia com que ele se aproximasse de Deus ainda mais. Nos versículos 3 a 5, Emã começa a descrever detalhes do seu sofrimento. Ele usa a palavra farto. É a mesma palavra usada que traz a ideia farto de comida, como alguém que comeu tanto que não consegue nem olhar mais para a comida. Pois ele se sente como um soldado ferido, que era lançado junto dos mortos da batalha, pois iria perecer pouco a pouco. Nos versos 6 a 9, Emã diz que Deus foi quem fez isso com ele. Ele diz: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, dos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. No versículo 8, ele diz: apartaste de mim os meus conhecidos e me fizestes objeto de abominação. No final do versículo 8 ele diz: estou preso e não vejo como sair. No verso 9 ele continua dizendo: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Veja que a descrição do salmista e do seu sofrimento era que o próprio Deus estava fazendo isso com ele. Mas ao mesmo tempo que ele estava sofrendo, ele se sentia confortado em saber que era Deus que estava permitindo aquele sofrimento com ele. Queridos, falar de sofrimento não é fácil, ainda mais de depressão, que é a doença que assola a humanidade. O nosso país está em segundo lugar no índice de pessoas que mais sofrem de depressão no mundo. O sofrimento, ele não é bem-vindo para ninguém, mas Deus às vezes usa o sofrimento para nos tratar, para falar conosco, para amadurecer a nossa fé e para que nós nos aproximemos mais ainda dele. O que vemos nesse salmo é que o salmista, ele ora, e Deus não responde a sua oração. Mas ao invés do salmista desistir, pelo contrário, ele continua orando.
ele continua rogando a Deus, ele continua pedindo a Deus misericórdia. Este salmo nos faz lembrar da vida de Jó, onde Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele. Jó perdeu bens, Jó perdeu filhos, mas a resposta de Jó diante do sofrimento foi: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O mesmo sofrimento veio da vida de José, o qual foi abandonado por sua família, o qual foi traído pela mulher do Potifar e também foi esquecido da prisão pelos seus amigos no cárcere. É interessante que, já terminando a história da vida de José, no capítulo 50, versículo 20, José olha para os seus irmãos e diz para eles: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Queridos, Deus é especialista em tornar toda maldição em bênção. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o tamanho da sua dor, mas continue orando, continue crendo, porque Deus está no controle de tudo. Ele é especialista em transformar todo o mal em bênção. Seja o mal que provém do próprio Deus, seja o mal que provém das pessoas. No caso de José, veio a maldade através dos seus parentes. No caso de Jó, veio do próprio Deus, assim como também do salmista Emã. Foi Deus quem permitiu o sofrimento. No verso de número 16, Emã diz uma coisa que me chama a atenção. Ele fala que a ira de Deus o circunda como alguém que está morrendo afogado. A ira de Deus estava por todos os lados, por cima, por baixo, de um lado e do outro, e sem ter um único ombro para chorar. Emã de fato termina esse salmo triste, em trevas, como diz no verso 18, para longe de mim afaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Queridos, este salmo é difícil de entender, mas ele nos traz um conforto, porque ele nos ensina que é possível pessoas, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo sendo crente, viver em sofrimento. Sim, é possível que isso aconteça. Com Jesus não foi diferente. Ele foi o homem que mais sofreu. Em Mateus 8:20, ele diz que as raposas têm seus covis e as aves dos céus nios, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus se sentiu só. Ele também pediu para que o Pai passasse dele o cálice, a morte, a ira de Deus sobre ele. Mas o próprio Deus resolveu não atender a sua oração e resolveu fazer a sua vontade. Foi derramado sobre o próprio Senhor Jesus o cálice da ira de Deus em nosso favor. E na cruz ele se sentiu abandonado. Na cruz ele se sentiu desamparado. Quando ele disse em Mateus 27:46, já por volta da hora nona, isto é, às 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sofreu o abandono do Pai. E se ele sofreu, por que nós também não poderíamos sofrer? Com este salmo, nós podemos aprender 3 lições. A primeira é que o fato de você ser crente não quer dizer que você vai viver sempre feliz, pois Deus não tem o compromisso de fazer com que seus momentos de paz e tranquilidade durem para sempre. Segundo lugar, Deus nem sempre responde à oração imediatamente. Ele não faz como a gente quer. Amã clamou no começo do salmo, clamou no meio do salmo, mas o sentimento de Amã foi de abandono. Assim como o Senhor Jesus clamou, mas se sentiu desamparado na cruz. A gente precisa aprender a confiar no Senhor, mesmo quando Ele não faz aquilo que a gente quer. E por último, o que nós precisamos aprender é que se Jesus também passou por grandes lutas e sofrimentos, por que nós não poderíamos passar? Ele foi quem mais sofreu por nós. Por isso Jesus é o nosso maior modelo de homem que sofreu nesta terra. Pois mesmo sofrendo, ele não desistiu. Ele sempre recorreu ao Pai. E foi ele quem disse em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, confie no Senhor. Ainda que não haja esperança nesta terra, saiba que no céu encontraremos o nosso Deus. E lá Ele cessará toda dor. Lá Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Confie no Senhor. Talvez você esteja passando por isso, pelo sofrimento, por lutas. Saiba que Deus está no controle da tua vida. Recorra a Deus em oração e confie nele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por este salmo. Obrigado pela tua palavra que tanto nos ensina. Obrigado porque o Senhor nos ensina através dele
a continuarmos sendo fiel mesmo e no meio ao sofrimento. O Senhor nos ensina também que o dia mau pode chegar para nós, mas que o Senhor nos prepare a lidarmos com ele da melhor forma possível. Tem misericórdia de nós, dos nossos pecados, e como o rebanho clamou, nós também clamamos. Ouve a nossa oração, atende os nossos pedidos, se assim for da tua vontade, mas se não for, nos ajuda a vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, nos ajuda a sermos fiel ao Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. Dá-nos um dia na tua presença e uma semana abençoada de paz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.